paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar dentro de todos vocês. Irmãos, o motivo pelo qual nesse momento eu quero gravar este vídeo, primeiramente eu quero agradecer aos irmãos que me chamaram de picareta nos comentários, que falaram que eu estou mentindo, que falaram que eu estou... Irmãos, são tantos elogios assim que deixou eu deslumbrado, sabe? Falaram que eu não entendo nada de Bíblia e essas coisas todas, e daí por aí afora, irmão. Em vários vídeos tem isso daí, mas agora nesse último então, teve uma pessoa que me chamou de picareta. Essa daí eu quero até citar para ela uma coisa que eu fiquei assim fiquei muito feliz por esse comentário, porque eu lembrei de uma passagem que o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados sereis vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Exultai, pois, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas ai de vós que são bajulados, que são... É o que está acontecendo, irmão. Tem muitos que gostam de bajulação, tem denominações que querem cumprir todas as leis certinhas porque querem ser bajuladas. Ai de vós, né? Porque se você for cumprir quando vir o sinal da besta, se você for cumprir quando vir o anticristo, então vamos ver o resultado, né, irmão? Mas você me chamou de picareta, eu agradeço e peço ao contrário para a irmã, peço que Deus os abençoe. Para o irmão que me chamou de que eu não entendi nada, que o sinal da besta não é isso. Irmão, eu não estou contrariando o irmão, pelo contrário, eu não estou contrariando você, apenas quero dizer uma coisa. Você tem o seu livre pensamento. Você não é obrigado a ter o meu pensamento, porque você falou que o sinal seria o dos 10 mandamentos. Eu digo para você que eu admiro os 10 mandamentos, todos eles, sem exceção. Mas não é eu guardar os 10 mandamentos que vai me salvar só não, irmão. É claro que eu tenho que respeitar a lei de Deus, eu tenho que respeitar o que está escrito, porque se eu creio na inteira Bíblia, eu vou ter que respeitar. Eu só não vou oferecer holocausto, eu só não vou fazer sacrifícios como fazia na lei de Moisés. Por quê? Porque eu não vou fazer isso. Porque eu sou, embora eu seja um gentil sefardita, sabe o que é sefardita? Meu pai nasceu na região atrás dos montes aqui em Portugal. E ali vivia a maior colônia, uma das maiores colônias que vieram para a Europa, de judeus que se radicaram ali e moraram ali. Inclusive, tiveram famílias e famílias, né? Por isso que a maioria dos Simões, como é o meu sobrenome, era Shimeon, mas teve que trocar o nome devido à Inquisição que foi feita para perseguir os judeus. E muitos chamam de sefarditas, mas nós não gostamos muito que seja falado esse nome. Ou melhor, nós esse nome aceitamos, não gostamos que seja chamado judeus marranos, que daí já é uma coisa pesada. É como se chamasse de porco, entendeu, irmão? Mas é sempre assim, aquele que prega a verdade, irmão, ele não pode esperar, não deve se entristecer por isso. Mas eu fico admirado de ver, irmão, a falta de conhecimento, porque veja bem, uma coisa eu falei, eu não gosto de falar, vocês nunca vão ver eu falar nomes de pessoas aqui. Porém, eu creio que em um vídeo, eu acho que um vídeo que eu fiz, eu falei sobre uma palavra que foi pregada numa igreja na Vila Iara, né? E que o irmão disse que na Bíblia, nem na Bíblia, eu até marquei aqui, irmãos, acho que não está aqui, para mim não errar, irmãos, eu marquei o que ele falou. Eu não quero pôr o vídeo dele aqui, porque vai tomar muito tempo e eu tenho outras coisas para tratar, irmão. Que nem na Bíblia, acho que não está aqui não, mas eu marquei. Nós íamos entender a vontade de Deus, que nem na Bíblia, nem em nenhum outro livro. O irmão se equivocou muito aí. Se nós não entendermos a vontade de Deus na Bíblia, então vamos entender aonde, irmão? Me explique. Existem coisas na Bíblia que nós não entendemos. Presta atenção, irmão. Veja isso não só do modo literal, mas enxergue
no modo espiritual. O irmão diz que é tão espiritual, né? E esses que defenderam essa tese, parecem assim que não entenderam nada também. Porque se Deus não quer que nós entendamos aquilo, é porque é vontade dele que nós não entendamos aquilo. Então a vontade dele já está sendo revelada a nós. Será que é difícil? Mas isso aqui eu não entendo, não dá para entender, só Deus que sabe. Então, é porque ele está te fazendo entender que a vontade dele é não entender aquilo. Ora, ou você está querendo ser igual a Deus, ou você está querendo ser o super-homem da CCB, que prega tudo, que revela CNPJ porque você vai lá no Facebook e descobre alguma coisa lá de alguém que congrega com você. Irmão, pelo amor de Deus, até isso eu já vi, sabe, irmão? Mas tudo bem, eu não vou ficar entrando em detalhes sobre isso, porque ficaria a impressão que aí vão dizer que eu estou falando mal. Falar a verdade não é falar mal. Eu não estou falando contra o povo, eu estou falando contra um sistema que rege a congregação cristã no Brasil. Mesmo porque congregação não significa nada, nome nenhum. A palavra congregação quer dizer reunião. Vocês buscam lá no dicionário. Assim como a palavra assembleia também é uma reunião, né? Por isso que tem assembleia legislativa. É a reunião daqueles que fazem as leis, que legislam as leis, né? Assembleia executiva, aqueles que fazem reuniões para executar as leis. Será que é difícil de entender, irmão? Congregar quer dizer se reunir. Congregação quer dizer reunião. Agora, cristã no Brasil, quando eu vejo essa placa, o que ela me indica? Que ali tem uma reunião cristã no Brasil. Mas para que ela seja realmente uma reunião cristã no Brasil, é necessário que nela haja os atributos de Cristo. Porque a única coisa que nos faz cristãos é termos os atributos de Cristo. E chamar alguém de picareta não é atributo de Cristo. Porque o Senhor Jesus pode falar. Ele pode falar o que ele quiser. Ele conhece o que está em nós. Mas outra pessoa que coloca às vezes até um perfil falso, não tem coragem de colocar a sua própria imagem, eu pergunto, quem seria picareta nessa história toda? Julgue você. Eu estou aqui com a minha cara, todo mundo me conhece. Se você ligar para a minha cidade de onde eu vim, eles vão falar um mal de mim, vão dizer que... Para você ter uma ideia, domingo retrasado ou outro domingo, me viram, eu estou aqui em Portugal, tá? Eles me viram almoçando, sabe aonde? Lá na minha cidade. Tava um comentário lá famoso que eu estava almoçando lá e tinha gente querendo a minha visita. Aí ligaram para mim, pedindo a minha visita. E a pessoa que me ligou, uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa que eu amo muito, que também pensa igual a mim, que não está mais debaixo do sistema, não acredita nisso, quase nem vai, congrega em outra denominação. Ela ligou para mim, uma vez ou outra parece que vai. Problema da pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou mandando ninguém sair, irmão. Eu jamais vou chegar para um membro da... Não é nem membro, tá? Vocês querem saber? Vocês não são membros. Eu era ancião de lá. Na verdade, se for olhar bem certo, eles não conseguiram nem me tirar de ancião de lá. Porque eu assinei uma carta, já expliquei, e essa carta não teve valor nenhum perante a lei. Enfim, isso aí é problema particular meu. Eu não estou preocupado com isso, entende, irmãos? Até mesmo porque há poucos tempos eles queriam que eu voltasse, mas eu não... Queriam. Um irmão falou para mim que eu podia testemunhar e tudo, mas aqui em Portugal alguém disse que não. E tudo bem, irmãos, eu não estou interessado nisso porque eu não estou congregando. E não vou congregar mais na congregação. Eu entendi que está tudo fora, está saindo fora. Eu não vou querer dizer que você que está aí vai para o inferno. Eu não vou fazer igual a congregação. Porque hoje vocês são chamados de seita e vocês acham ruim. Bom, há 40 anos atrás vocês chamavam todo mundo de seita. E vocês acham que não... Tem muito crente novo aí que não sabe. Tudo era seita para eles, tudo. E ainda faziam chocarrices, tá? Chamavam os irmãos da Assembleia de Deus, que eu acho uma igreja que tem que ser respeitada, principalmente aquelas que são tradicionais. Não vou dizer que tem as outras assembleias que não dá nem para a gente entrar, isso é problema deles.
Mas eu, por exemplo, conheci uma Assembleia de Deus aqui em Portugal, que olha, eu, sinceramente, eu me afeiçoei com aquele lugar. Eu sinto comunhão quando eu vou lá. Não sou de lá membro nem nada, porque lá tem membro, tem carteirinha de membro. Não sou, mas eu vou lá e me sinto bem, porque lá é uma palavra cristocêntrica, um culto com ordem, com decência, e lá eles não falam nada a não ser pregar Jesus Cristo, certo? Agora, vocês da congregação cristã chamavam todos de seita, sem conhecer os fundamentos. Vocês nem sabem que o irmão Luiz Franciscon nunca foi batizado na congregação cristã. Quer dizer que então o irmão Luiz Franciscon seria um seitário para vocês, mas um seitário que abriu a denominação de vocês, não é? Na verdade, não foi bem ele, não é? É ensinado no começo que é ele, mas eu tenho também uma ata, certo, irmão? Que eu não vou ficar pondo o papel da congregação aqui porque eu não sou nenhum, né? Eu tenho que ter inteligência. Se eu colocar um documento da congregação no meu vídeo aqui, eu vou abrir uma porta para que eles venham contra mim e me processem, porque o documento é deles. Mas eu tenho documento que chegou até a mim, diretamente do original. Quem que passou por mão? Não interessa, eu tenho minhas fontes, irmão, isso aí não tem, eu não tenho que dar satisfação, mas chegou. Pô, você pensa que eu não tenho amigo no Brás, que eu não tenho amigo em outro lugar aí? Irmão, é um pouco ser muito ingênuo. Eu não vou falar uma coisa aqui que eu não sei, porque se eu falar o que eu não sei, alguém pode me repudiar. O que eu estou falando aqui é verdade, e não estou falando mal dos irmãos. Estou falando que a congregação, infelizmente, não está pregando o evangelho. E por mais incrível que pareça, ela diz que não faz parte. Quando eu coloquei o vídeo sobre a federação, vocês sabem muito bem que a congregação agora é uma federação. Se vocês estudarem, procurarem, saberem, vasculharem, é difícil de encontrar, porque hoje, irmãos, eles estão ocultando tudo. Inclusive, eu fiz um vídeo que foi bloqueado, não consegui passar, porque eu abri muito. Eu estou aqui na Europa, perto de Roma, tá entendendo, irmão? A coisa não é muito fácil. Eu já recebi telefonemas estranhos, né? Já tentaram hackear o meu telefone. E por falar nisso, eu peço que os irmãos orem a Deus por mim, que eu tenho um notebook aqui que nem é meu, não está funcionando direito, o computador também não está funcionando, e tudo isso eu preciso para manter o meu trabalho espiritual. Você pode ir, tem outros que me... É incrível, né? A congregação não faz parte de sociedade secreta. Quando eu falei, irmãos, sobre a conversa interreligiosa, o diálogo interreligioso, que não é nada mais, nada menos que o ecumenismo. Até inclusive teve um áudio, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, só que já desapareceu, porque eu acho que era de um irmão de ministério, que eles foram e assinaram, porque senão ia haver um banho de sangue. Vocês não sabem disso? Será que ninguém recebeu esse áudio? Esse áudio é verídico. Eu, infelizmente, esse áudio eu deveria ter arquivado. Eu pensei que ia ficar ali, mas meu telefone deu problema e apagou até os contatos. Tive que resetar, fazer tudo de novo e perdi o áudio. Senão eu ia ter ele guardado até hoje. Ia colocar para vocês ouvirem. Então, irmãos, aí logo em seguida saiu uma circular que a congregação não faz parte de nenhuma ordem secreta e que também não está envolvida no ecumenismo. Tudo bem, irmãos, eu não estou acusando ninguém aqui, foi uma defesa, eles têm direito de defesa. Mas eu vou fazer uma pequena pergunta e vocês analisem. As reuniões da congregação do Brás, vocês sabem? Vocês que são frequentadores, sabem o que acontece lá dentro? Ou não? A maioria não sabe, só se tiver algum ancião lá dentro que for um pouco assim aberto, que chega em casa, às vezes conta para a esposa, conta para a família inteira e dali vaza. Isso existe muito, né? Mas a maioria não sabe. Por quê? Porque é uma reunião secreta. Inclusive, dentro dessa reunião é avisado que aquele que vazar, olha só, o assunto da reunião, não entra na outra reunião e corre o risco até de sentar. Quer dizer, isso é o amor que vocês vejam como eles pregam lá na frente e como eles fazem lá dentro, né? Isso sem contar quando mandam um irmão conservo, né, que eles amam tanto, que demonstram tanto amor, né? Mandam esse irmão conservo calar a boca, assim.
estritamente, calha a boca, desse jeito assim, tá? Vocês acham que é mentira minha, que eu estou falando mal. Isso não é falar mal, eu estou falando a verdade. Então vocês têm realmente que escutar a verdade e entender que eu não estou falando mal, entendeu? E, irmãos, é complicado mesmo, porque você fala a verdade, você está falando mal hoje. É complicado, meu irmão, muito complicado. Agora tem uma coisa. Quando eles falam, vocês acreditam. Quando era a congregação que chamava todo mundo de sectário, ela não estava falando mal, não é? Não estava. Não, a congregação pode julgar os outros do jeito que ela quiser julgar. Porque ela é a obra, ela é a representante de Deus na terra, não é? Aí vocês dizem que a obra está sendo perseguida. Eu vou mostrar para vocês que obra que está sendo perseguida no outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo e vocês vão entender o que é ser perseguido, que vocês ainda não sabem pelo jeito, né? Mas tudo bem. Não todos, irmãos, não todos. Eu quero dizer que nem todos os que fizeram comentários falaram isso. Eu agradeço muito aos irmãos que fizeram comentário, concordando. Eu agradeço de coração todos vocês, até os que falaram mal, que me chamaram de picareta, não tem problema nenhum. O que eu vou desejar para vocês, que me xingaram, eu vou desejar para vocês que vocês sejam abençoados, que a família de vocês sejam guardadas naquele dia, que vocês possam herdar a coroa da vida eterna. É o que eu desejo de vocês, certo? Não quero desejar a morte, que Deus vai arrancar alguém, que Deus vai pôr algum anjo, vai se encontrar com você para pegar você no meio do caminho. Eu não quero saber nada disso, irmão. Vai chegar a hora que eu vou partir, ou no caminho, ou no meio do caminho, ou no fim do caminho. Isso daí para mim é normal, já está escrito, irmão. Para que eu vou querer? Agora o irmão dizer que nem tudo Deus revela, ou melhor, nem tudo que nós não conseguimos entender a vontade de Deus, o que Ele quer de nós. Não existe nenhum lugar que nós conseguimos. Isso é mentira. O irmão talvez ele deu um lapso. Eu não vou condenar ele também. Porque quem é o homem que não erra, né, irmão? Talvez ele deu um lapso ali, deu um lapso. Porque a Bíblia já fala tudo da vontade de Deus. E a vontade de Deus, daquilo que nós não podemos entender, é vontade de Deus que nós não entendamos. É tão simples assim. Já falei no começo, mas torna a repetir. Irmão, não faz parte de sociedade secreta. Vamos lá. Reunião secreta, que você não sabe o que acontece. Ah, e outro detalhe, não é reunião secreta, não é só para vocês, não. Meus caros irmãos, até para nós. Por quê? Eu, por exemplo, 21 anos de ancião, eu ainda tinha reuniões. Não, 21, agora que vai fazer 22, não é? Então, eu já saí faz alguns 7 anos, 5, 6. Saí alguns anos atrás já. Mas vamos supor que se fosse agora, porque eu conto as datas, eu conto esses dias. Por que eu conto? Porque eu sei que foi Deus que me colocou para um trabalho que não tem nada a ver com congregação cristã no Brasil. Eu acredito nisso. Porque desde menino eu leio as escrituras. Não sou melhor do que ninguém, certo, irmão? E nunca vou me achar melhor do que ninguém. E porque eu não tenho estudo, eu fiz um curso de teologia muito básico, só para mim ter conhecimento, né, para mim me aparecer, porque eu não me interessa de me aparecer. Eu não faço isso para ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, me telefonaram já de algumas denominações que iam me dar salário, iam me dar até carro para me poder atender. Eu não quis. Eu prefiro ficar aqui passando pela enfermidade que eu estou passando, que vocês não veem, né? Porque se eu falar da enfermidade, vai ter gente que vai orar para mim morrer, com certeza. Louvado seja Deus. Eu queria até Deus que Deus cumprisse mesmo, porque daí eu já ia logo embora dessa corrupção, dessa mentira, dessa coisa tão esdrúxula que está virando essas denominações aí que se acham exclusivistas, irmão. E vão fazendo as pessoas serem massas de manobra, fazendo que as suas mentes sejam cauterizadas, né? Não estou dizendo vocês, mas pode ser vocês também, porque não é todos, né? Aqueles que vão se despertando, assim como eu e outros, vão saindo, irmão. Então ela diz que não faz nada secreto. E tudo é secreto. Tudo. Tudo que está nas pautas, tudo. Para vocês saberem, tem ensinamentos que são tão secretos que não saem nem aqui, ó, no papel aqui, ó. Não sai aqui
os ensinamentos. Não sai, irmão. Eles são falados oralmente e você tem que só ouvir e guardar ou se não escrever. Por quê? Porque aqueles são ensinamentos mais pesados que vocês não podem saber, certo? Se vocês não quiserem acreditar em mim, vocês não precisam. Procure um outro irmão mais antigo aí que não está mais no ministério e pergunta para ele se não era assim. Talvez tenha alguém até congregando. Bom, se bem que esses que estão congregando ainda, irmão, é porque estão com esperança de voltar. Vai ficar aí até, ó. Só se tiver dinheiro, aí você volta. Porque eu conheci um diácono que ele ganhou na loteria. Certo, irmão? Ele estava sentado, ganhou na loteria, irmão. Ele tinha feito um monte de coisa, mas ganhou na loteria. Não demorou, acho que 2, 3 meses, levantaram de volta. Deus fez os irmãos saber, dele voltar de volta. Bom, tudo bem. Não tem nada a ver com isso, irmão. Eu fiquei sabendo que eu estava na reunião. Não é porque alguém me contou, foi fofoca. Eu estou falando mal da congregação? Você vai dizer, isso, não falar mal, o que, que é? Ô, irmão, eu estou falando a verdade. O Senhor Jesus chegou diante do sacerdote e falou, seus hipócritas. Hipócritas. Vós convertestes a casa de meu pai em covil de ladrões e salteadores. O Senhor Jesus estava falando mal, será, irmão? Pensa aí você. Ah, mas o Senhor Jesus era o Senhor Jesus. Sim. Mas ele não nos deixou para cumprir a missão que ele determinou? Ou nós vamos concordar com tudo quanto é pecado, quanto tudo que é erro, e vamos deixar assim passar porque é do ministério. Quando não for, então aquele ali é filho de ancião. Ah, então peraí. Vem cá, filho, não fala assim já demoesta ele, chega lá dentro, libera ele. E o outro que não era filho de ancião, às vezes a causa é bem menor, aquele ali você já, corta ele. Não vem dizer para mim, pelo amor de Deus, irmão, que isso é falar mal. Isso é verdade, irmão. Verdade. E essa verdade vem vindo à tona. Aí então, não participamos do ecumenismo, eu tenho ensinamento, e não fazemos parte de nenhuma sociedade secreta. Que incógnita, né? Já até as reuniões deles são secretas, mas tudo bem. Agora, por incrível que pareça, você pode falar, você está aí para... A irmã lá me chamou de picareta, porque ela está pensando que eu estou fazendo esses vídeos para ganhar dinheiro, porque eu ponho... Então a irmã vai ficar sabendo o seguinte, em nenhum vídeo eu ganho dinheiro. Nenhum vídeo da congregação. Agora, existem vídeos que Deus me dá de pregar uma palavra ou exortar alguma coisa, que eu coloco sim, um Pix, não vou mentir, tá? E coloco um MBWay, que é aqui de Portugal. Para que eu faço isso? Porque eu sou pobre, irmão. Não é porque eu moro na Europa que eu tenho dinheiro. Estou com um problema renal. Ora aí, para Deus me libertar. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai orar para Deus me matar, né? Mas tudo bem. Até você que vai orar para Deus me matar, eu vou desejar que você tenha uma boa e longa vida, né? Então, irmão, é assim, ó. Por que eu faço por esse Pix? Eu não deveria te explicar isso, mas eu estou sentindo porque eu sei que aparecem aqueles que querem arrumar defeito em tudo. Eu coloco Pix, irmãos, porque as pessoas me chamam para fazer visita, aonde que às vezes, irmão, não vai ninguém. Teve lugar que eu fui que fazia 6 anos que não ia nenhum irmão do ministério. E fica difícil, né? E a pessoa me chama e eu vou, e daí, irmão? Não vou lá falar da congregação, nem falar... Eu vou lá, canto um hino, leio a Bíblia... Esse assunto aqui é para a internet, irmão. Eu não vou chegar na casa de um irmão que não tem estrutura e ficar falando isso aí, porque o que vai acontecer, irmão? Vai acontecer que ele já não tem estrutura mesmo, já não recebe visita de ninguém. Às vezes não pode mais nem ir na igreja. Ninguém vai lá fazer uma reunião, nem uma visita, nem nada. Eu vou lá e faço. Pronto. Uso o Inário 4, que não é mais da congregação, é de domínio público. Sendo que... Irmão, nunca os hinos do Inário 4 foram da congregação, salvo, acho que o 3:7, vinde, ó benditos de meu pai, possuí por herança, vinde, ó benditos de meu pai. Esse aí eu acho que é da congregação, porque o resto tem hino de Beethoven, que era ateu. Irmão, vocês não têm noção, talvez vocês não entendam, os hinos também, a maioria dos hinos foram escritos em 1700 e pouco, 1800... alguns hinos que foram escritos agora, irmãos, e não foram pela congregação, a não ser alguns que estão agora no Inário 5.
Mas mesmo assim, esses que foram escritos, irmãos, muitos deles usam a letra, mas a música é de outros autores. Você, não sei se tiraram isso do Inário de Música, talvez até tiraram, né? Mas antigamente você abriu o Inário de Música, você viu o nome do autor lá. O autor às vezes nem crente não era. O Beethoven não era cristão, Beethoven era ateu, irmão. De Jesus a graça divina e também a paz de Deus. Se cantava isso no Inário 4. Porque eu acredito que não tem problema também. Sabe por quê? Porque a sacracidade do hino não está naquele que fez a música, mas a sacracidade deve estar naquele que está cantando. Mas infelizmente a sacracidade hoje na congregação, em muitos, não está nem na música nem no que está cantando, porque o que está cantando não vê a hora de ver a queda do outro, que o outro morra para ficar no lugar dele. Isso sou testemunha, que eu já vi ancião veio falar comigo. Aquele velho morrer, eu já pego o lugar dele e você já fica no meu lugar. Eu saí dali indignado, falei, eu não quero saber de que ninguém precisa morrer para ficar... Estou falando para os irmãos. Aí chega lá na frente a caridade, o amor e não sei o quê. Que amor que é esse aí? Aí eu estou falando mal da congregação. Estou falando do sistema, do poder. E não participamos. Aí tá, então esses pics que eu coloco nesses outros vídeos, esses MBA, às vezes eu estou chamado aqui. E é pouco também, viu, irmão? Porque até os anúncios, eu tenho acho que 2 euros para receber quase 7 anos de YouTube. 2 euros. Entendeu? Não dá nem para tirar. Ainda não pode. Só pode tirar quando tiver $100, né? Então não pode. Quanto tempo vai demorar? Se 7 anos demorou... Bom, por causa das horas de visualizações, eu não sei como é que funciona isso. Eu nunca recebi nada daí, irmão. Agora, ajuda. Eu comprei esse microfone com ajuda. Eu comprei outro microfone com ajuda. E alguns irmãos, e eu sei até quem é. Tem uma irmã que sempre ajuda. Todo mês, com R$25. Tá? Uma irmã. E ela não pode. Eu não pedi nada para ela. Mas ela sente. O coração dela sente. Quem que vai falar que está errado? É ela que está sentindo. Eu não estou pedindo. Senão... A pessoa não precisa ajudar. Mas nesses vídeos eu não ponho. Porque se eu colocar, vai ter gente que vai falar. E pensa que eu não preciso? Preciso. Vocês não sabem o que nós passamos. Mas não estão preocupados com isso, irmão. Nós estamos preocupados com o evangelho. Aí a congregação não participa. Aí esse dinheirinho que eu pego, irmão, o que eu faço? Eu guardo ele quando eu recebo, que é difícil também vir, né? Porque no Brasil, por exemplo, vem mais do Brasil. Então no Brasil, por exemplo, para poder trazer para cá, tem que ter uma quantidade, pelo menos 50 euros, né, irmão? Ou 30 euros. 30 euros até dá. Seria R$150, eu acho, mais ou menos isso, né? Até dá. Então eu pego aquele dinheiro, irmão, e guardo. E guardo e faço o que com ele? Vou numa visita que eu tenho que ir longe, que nem eu fui chamado para ir no funeral de uma pessoa de uma outra denominação. O pastor dela, do filho dela, que era francês, não pôde ir atender o funeral. Tá entendendo, irmãos? Tá muito calor aqui agora, porque estava frio. Por isso que eu botei esse paletó, irmão. Estava muito frio. Aqui choveu muito. Então, o que acontece, irmãos? Ele não pôde ir e eu fui até lá. E quando cheguei, precisei de condição para ir. Quando eu cheguei lá, irmão, o dinheiro deu para chegar até no final da estação de trem, que aqui fala comboio. Eu ia ter que pegar um ônibus para ir ainda na casa mortuária. Eu fiz a conta, falei, se eu for pegar um ônibus para ir e para voltar, como é que eu vou voltar para casa? Eu ia ter que pegar outro trem, o dinheiro não dava. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, realmente é para mim ir nesse funeral? Prepara um carro para mim agora, por amor do teu nome. Parou um carro na hora do meu lado. E eu fui perguntar para aquele senhor aonde que pegava um ônibus para ir para tal lugar dali. Ele falou, agora aqui não tem ônibus, você tem que ir de táxi. Era um lugar um pouco afastado daqui, não é, irmãos? Eu falei, ai meu Deus. Ele falou, por que, senhor? É a coisa mais difícil que tem acontecer isso, tá, irmão? Porque aqui eles têm desconfiança e com razão, tá? Com razão. Então, acontece o seguinte, irmãos. Eu disse para ele, eu preciso ir em tal lugar, e agora como é que eu faço? Ele falou, você vai fazer o que lá? Eu falei, vou atender um serviço de funeral. Ele falou, então o senhor espera aí que eu vou levar o senhor lá. Olha, irmão,
Tinha clamado para Deus preparar um carro. Fui até lá, eu e minha esposa. Chegamos lá, irmãos. Atendi aquele funeral, não era da congregação, era de uma outra denominação. Fiz o que tinha que ser feito para confortar a família, o que Deus me fez saber. Quando acabou, veio um senhor muito educado, uma pessoa muito, assim, de um bom porte, me cumprimentou e perguntou qual era a minha denominação. Eu disse que a minha denominação era Jesus Cristo. Por enquanto, eu não estava afiliado a nenhuma denominação. Certo, irmãos? Ele pegou e disse, você precisa de uma denominação. Porque você está pregando aí, eu percebo que Deus te deu um dom. Eu fiquei até assim, estranho o jeito dele falar. Uma pessoa muito educada, irmão. Não tenho nada a falar contra essa pessoa, pelo amor de Deus, irmão. Só que tem uma coisa. Ele disse assim para mim, eu sou da congregação cristã no Brasil, ele falou para mim. Eu falei, ah, é? Que bom. Que falei assim, né? Ele disse assim, eu queria falar com você aqui em particular. Me chamou, eu falei, pois não. Ele falou, eu sou maçom. Ele falou para mim. Ah, o senhor é maçom? Interessante. Sim, eu já ajudei muito, tenho ajudado muito a congregação, construir muitos prédios. Só que eu estou um pouco aborrecido com um determinado... Falou lá o lugar, não vou dizer aonde, eu não quero citar nome de lugar nenhum. Aqui em Portugal, que a pessoa lá não está fazendo conforme eu pedi e eu vou ter que conversar com ele. Falou bem assim, irmão. E falou para mim, agora se você quiser montar uma igreja, você me telefone, eu estou indo para tal país, né? E vou voltar tal dia, você me telefone e nós vamos procurar um terreno e nós vamos fazer uma igreja para você atender, ok? Eu falei, mas eu não tenho condições. Ele falou, não, isso aí eu tenho, eu construo para igreja, que nem eu fiz. Eu já fiz congregações aqui, já arrumei lugares para congregações, e não me custa nada fazer pegar um terreninho aí e construir uma igreja para você, tudo pronto. Inclusive, posso fazer até uma casa no fundo para você morar nela. E ainda posso te ajudar com alguma coisa. Os irmãos acreditam nisso? Ou eu estou mentindo também, ou eu sou picareta? A irmã que me chamou de picareta aí, o que a irmã faria, ô irmão? Hã? Passando necessidade, não tem dinheiro nem para atender um funeral, pagando aluguel, ia ganhar uma igreja prontinha, né? Com tudo, banco, microfone, tudo, não ia gastar nada e ainda ganhava uma casa. Pessoa de coração bom, não é? Maçom não tem nada a ver com isso. Mas a congregação não, a congregação ela não participa. Só que ele falou que era da congregação, e disse que fazia isso constantemente, ajudando a congregação, e ajudou até a construir algumas, e inclusive, eu perguntei, eles sabem que o senhor é da maçom? Não, claro, tem até irmãos. Bom, aí eles não são, né? Interessante, né, irmão? Agora, isso é falar mal, né? Eu acho um absurdo a pessoa fazer parte, aceitar, e depois falar mal que não pertence. O Braz deveria de verificar isso aí. Fazer um pente fino, já que agora tem um irmão aqui cuidando, vê? Já que vocês falam tanto mal aí, diz que não pode, que sociedade secreta. Irmãos, vamos tomar cuidado, irmão, eu não quero mal de vocês. O que eu falei lá, pessoas colocaram um comentário sobre casamento de homem com homem, que quem ia casar homem com homem era eu. Eu falei, meu Deus, mas eu não falei isso. Eu falei que se começar a abrir as portas do jeito que estão abrindo, daqui a pouco as igrejas vão aceitar casamentos homofetivos. Eu falei as igrejas, eu não. Para começar, eu nem tenho igreja. Eu me sinto a igreja, eu congrego aonde Deus prepara. Numa casa, já fiz culto debaixo de árvore, certo, irmão? Já fiz culto dentro de sala, já fiz batismo na beira de um rio, certo, irmão? Dentro de uma piscina, dentro de um apartamento. Eu não tenho igreja, irmão. Agora que eu estou indo na Assembleia aqui pertinho, porque eu gosto, é uma igreja que realmente é bíblica. Mas eu não tenho igreja, eu sou um pregador sem pasta, eu sou de Jesus Cristo. Mas por que você botou pastor esse dia? Eu botei porque tem um irmão que é muito amoroso, certo, irmãos? Que ele me considerou um pastor e a igreja que ele atende é uma igreja totalmente bíblica. E eu fiquei interessado, sim, em trabalhar junto com ele, porque é bíblica. Só porque prega a Bíblia, só, não tem essas fantasias aí, não. Isso aí tem trazido problema.
Então, irmãos, entendam, eu quero agradecer a todos aqueles que comentaram, ao meu favor, me dando uma força. Por isso eu agradeço, peço que vocês sempre olhem lá, porque sempre tem um que me chama de falso profeta, essa daí foi picareta, o outro me chamou do quê? Que eu não entendo nada da Bíblia, o outro disse que não existe pecado de lugar nenhum, que ele vive pecando, mas ele está na graça, enquanto ele estiver na graça, de pé não tem problema, ele pode continuar pecando, tá lá, irmão. Né? Teve um que era violinista também, meteu porrete em mim, aí eu orei, falei para ele, eu fiz um vídeo respondendo, porque eu achei muito absurdo, desejei que Deus o abençoasse. No outro dia ele me mandou uma resposta pedindo perdão, que assim que ele me excomungou lá, né, do jeito dele, ele saiu para pegar sua moto e os 2 pneus da moto estavam furados, então ele está perdoado. Ele acha que fui eu que roguei praga. Eu não rogo praga em ninguém, irmão. Eu só estou pregando a verdade e eu não estou falando mal de ninguém. Entenda? Congregação Cristã no Brasil, para mim, não significa nada. Significa uma reunião de pessoas. Agora, o sistema que está regendo ela significa. Porque ela está afastando você de Deus. E infelizmente está mesmo. Que eu fiquei tão triste essa semana por uma coisa. Semana passada, fiquei sabendo que um irmão, de um lugar que eu conheço, não vou dizer o nome, porque senão vai prejudicar a irmã que me telefonou, porque há pessoas de lá que me conhecem e muito, e vão saber mais ou menos quem que está me ligando e vai trazer prejuízo, e eu não quero prejudicar a irmã, embora ela não esteja congregando, mas um irmão foi sentado num lugar, sabe por quê? Acreditem se você quiser, não é obrigado a você acreditar, porque ele estava pregando muito que Jesus Cristo vai voltar, e a alegação daqueles aqueles irmãos anciães lá, que eu conheço desde quando eles eram meninos, é que ele tinha que parar de pregar daquele jeito, está assustando o povo. Ele disse que não ia parar de pregar a verdade, ele foi chamado de novo na reunião, não aceitou parar de pregar a verdade, sentaram ele. Tá? Deus abençoe, que Deus guarde ele, né? Os irmãos não estão nem preocupados, quer dizer que nem pregar que Jesus Cristo vai voltar, eles não estão querendo mais. Alguns pregam, né? Seria bom que todos pregassem, seria bom que mudasse a pregação e alguns usos e costumes. Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. E aqueles que me ajudam aí nos comentários saibam que eu não estou de acordo, não sou da congregação cristã no Brasil, não estou de acordo com muitas doutrinas, não estou de acordo, porque quem fala a verdade hoje é picareta. Então, eu agradeço a Deus por ser um picareta, mas eu sou não um picareta. Talvez eu seja uma picareta que está quebrando esse calcário espiritual que está na sua mente. Talvez você não entendeu muito bem aquilo que Deus quis que você se expressasse. Uma picareta a gente quebra até pedra. E tem coração, irmão, que está que nem pedra, preso numa instituição. Só uma picareta mesmo para quebrar e para poder fazer entender que só Jesus Cristo salva. Deus abençoe vocês. Não me levem a mal aqueles que me xingaram. Deus que vos abençoe, que vos dê saúde e paz. Aqueles que me excomungaram, Deus que vos abençoe. Aqueles que me mandaram para os quintos dos infernos também, Deus abençoe vocês. Eu espero que eu não vá para o inferno e também espero que se eu for não encontrar você lá. Eu gostaria de ir para o céu pela misericórdia de Deus, não porque eu tenho mérito, ou porque eu vou ser fiel, ou porque isso, ou porque aquilo. É porque Jesus Cristo morreu por mim, só por isso. E eu quero servi-lo até o fim, tá bom? Agora, se você vai por causa das suas obras, porque você é santinho, você é tão santinho e fica xingando os outros aí. Mas olha, lembra que aquele que chamar o seu irmão de louco, o seu coração, irmão, ele já é réu do juízo. E aquele que desejar o mal do seu irmão, o seu coração já é homicida, tá bom? Eu quero o bem de vocês. Deus abençoe, guarde e proteja. E abra os olhos ainda daqueles que vão ter que ser abertos antes que o anticristo realmente se manifeste de uma forma geral, porque daí pode ser tarde demais. E o irmão que tem uma outra noção sobre o sinal da besta, não discordo, tá bom, irmão? Deus abençoe pelo teu comentário, não vou discordar de você, isso é uma opinião, eu também não posso afirmar nada,
porque uma coisa eu sei, que eu posso afirmar é que Jesus Cristo vai voltar. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, na paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.